Seja muito bem-vindo à minha cozinha. Hoje a gente vai preparar uma receita muito especial. É uma receita que eu já faço há bastante tempo, que eu amo de paixão, e hoje a gente vai preparar ela aqui com vocês. Hoje a gente vai fazer um cuscuz paulista. Dá pra ver pela forma aqui que é um cuscuz paulista, né? Tem outras receitas de cuscuz, mas hoje eu vou fazer um cuscuz paulista. E a minha receita de cuscuz, basicamente, é aquela receita de cuscuz que você faz com aquilo que você tem em casa. Então eu tinha aqui em casa um pouquinho de azeitona, um pouquinho de palmito, tinha pimentão, milho verde, tomatinho, cebola, tomate. Vou temperar aqui com um pouquinho de chimichurri e eu vou fazer um cuscuz de frango, sobrecoxa de frango, que já tá aqui picadinha. Então vamos para nossa receita? Então eu já deixei o meu frango aqui, ó, todo picadinho, tirei a pele e os ossos aqui da minha sobrecoxa, que eu tenho mais ou menos 1 quilo de sobrecoxa. Já deixei ela toda cortadinho, não tão pequeno, né? Porque eu não quero que ela suma ali no meio do cuscuz, mas eu quero sentir os pedacinhos desse frango. Eu escolhi sobrecoxa ao invés de peito, porque a sobrecoxa ela tem um pouquinho mais de gordura, então no cuscuz eu acho que ela vai ficar mais interessante. Bora começar? A gente vai começar levando a nossa panela, que já tem aqui um pouquinho de gordura aqui no fundo. Vou deixar ela bem quentinha. Quando ela estiver bem quente, aí sim a gente coloca a carne. Não pode colocar a carne na panela fria, porque senão ela acumula muita água. E aí o nosso franguinho que a gente quer grelhadinho, douradinho, bonitinho, vai fazer o quê? Vai ficar cozido. E eu não quero frango cozido. Frango cozido é para outra receita. Para essa daqui a gente quer um franguinho dourado. Bora lá? Então aqui com a minha panela bem quentinha, ó, vou colocar meu frango. Não precisa colocar tudo de uma vez, tá? Eita, que tá espirrando. Precisa colocar tudo de uma vez, porque a gente quer que esse frango forme um fundinho aqui nessa panela. Então a gente pode colocar um pouquinho dele. E aí aqui eu já vou colocar um pouquinho de sal no meu frango. Enquanto o nosso franguinho tá refogando, a gente vai pegar também uns 4 ovos, mais ou menos, e já vai colocar para cozinhar. Esses ovos a gente pode usar tanto no meio do cuscuz, que ele fica super bonitinho, assim, os pedacinhos de ovos branquinhos, quanto para decorar o nosso cuscuz, para ele ficar bem bonitão. Agora vamos cortar aqui a nossa cebola, que ela vai refogar lá junto com o nosso franguinho. A cebola a gente vai deixar ela bem picadinha. Aqui eu piquei meia cebola, que eu acho que já é suficiente, porque minha cebola era bem grande. E aí eu vou colocar também aqui na minha casa, eu tenho ou pastinha de alho fresca, ou eu tenho esses tabletinhos congelados. Então eu vou usar um tabletinho desse daqui, que é equivalente mais ou menos a 2 dentinhos de alho. Se vocês quiserem, comenta aqui que eu explico como fazer esses tabletes, que o alho fica congelado, super fresquinho, prático pro dia a dia. Uma beleza. Agora vamos ver como é que tá o nosso franguinho? O franguinho ele até grudou um pouquinho na minha panela, que não era pra grudar, mas não tem problema. Porque eu quero que ele dê uma fritadinha no fundo, pra ele soltar bastante sabor. Tá vendo que ele tá ficando douradinho aqui, ó? E eu quero que ele fique, pode até ficar grudado no fundo, não tem problema. Aí eu vou colocar agora o restante do frango aqui pra cozinhar, pra pegar esse sabor aqui. E vou colocar já o alho e a cebola. Quando o nosso franguinho tá refogando, a gente vai cortar os tomatinhos. Aqui eu separei pimentão vermelho e pimentão amarelo, tá? Eu tenho verde na geladeira também, mas eu acho o verde um pouquinho forte. A gente vai picar os tomatinhos aqui. E aí, pra colocar, porque a ideia é que esse tomate, ele vire quase que um molho, assim. Então eu quero ele bem pequenininho mesmo, pra ele desmanchar. Eu uso tomate com pele, com semente, com tudo. Mas se você preferir na sua casa, pode tirar a pele e a semente. Se você quiser também, pode utilizar molho de tomate. Não sei ainda se eu vou usar no meu. Vamos ver como que vai ficar a cor ali do caldo. E aí eu decido se eu coloco molho de tomate ou não. Mas se você não tiver tomate na sua casa, pode usar tranquilamente um extrato, um molho de tomate que você tiver aí, que não tem problema, que vai ficar bem gostoso também, tá bom? No meu franguinho que já tá douradinho aqui agora, eu acrescentei o meu alho e a minha cebola. E vou deixar ele refogar mais um pouquinho aqui. Tá vendo esse douradinho aqui, ó, que dá no fundo da panela? Isso aqui vai fazer toda a diferença no sabor do seu cuscuz. Então deixa ele ficar até esse douradinho aqui, não tem problema. Não deixa queimar, obviamente, né? Mas o douradinho vai dar diferença no sabor. Agora eu vou acrescentar os tomates aqui e um pedacinho de pimentão amarelo. O meu frango, tomate, um pouquinho de pimentão, eu vou acrescentar um pouquinho de água para soltar aquele fundinho lá da panela e ficar ainda mais saboroso.
Vou deixar no jeito também os meus ovinhos cozidos que eu fiz aqui. E aí, ó, quando você for cortar, você pode primeiro cortar o que você vai usar pra decorar. Mais grossinho assim, ó. Aqui pra ficar bonito, ó. Esse aqui tá bonito, tá vendo? Esse aqui tá bonito, a gente deixa ele aqui pra decoração. Vamos ver se a gente tira mais um pedaço, uma fatia bonita. Aí, ó, mais uma fatia bonita. Aí, esses daqui que não tão bonitos, a gente vai fazer o quê? A gente vai picar eles pra colocar eles no meio do cuscuz. Essa forma que eu tô usando é uma forma bem grande, porque aqui em casa a galera é muita gente, né? Então, esse tempo eu fiz um cuscuz pequeno, menino, não deu pra nada, viu? Então, agora vamos fazer um cuscuz grande. Cuscuzão não, né? Cuscuzão, cuscuz. Isso, o resto a gente vai picar. Vamos colocar lá na nossa panela agora? Agora eu vou colocar, ó, ovos cozidos, palmito, milho e azeitona. Olha como tá lindo este caldo. Acho que até dá pra pôr um pouquinho mais de água aqui. Lembra daquele fundinho que tava lá, ó? Ele que ajudou a dar essa cor bonita aqui pro nosso cuscuz. Salgadinho, porque depois a gente vem com a farinha e aí fica um pouquinho mais difícil de acertar o sal. Agora eu vou colocar aqui os ovos, minhas azeitonas, meu palmito. Tem como isso não ficar bom? Impossível. Milho verde. Eu temperei com chimichurri e vou colocar mais um pouquinho aqui. Aí põe de acordo com o seu coração mandar. Um pouquinho de cheiro verde aqui. Aqui vai ficar bom demais. Ó, agora muita atenção. Quando o cuscuz de vocês estiver nesse ponto aqui, nesse passo aqui, o que que vocês podem fazer? Quando todo o caldo já tá com todos os ingredientes, o tempero já tá pronto, tá tudo pronto. Próximo passo agora ali pro nosso cuscuz é colocar a farinha de milho. É a farinha de milho mesmo, farinha de milho amarela. Então, se você for fazer o teu cuscuz para você receber alguém, que vai demorar um pouquinho mais para chegar, né? Você pode deixar esse último passo para fazer, tipo, um pouquinho antes de você servir, caso você queira servir ele quentinho. Por quê? Porque se você fizer muito antes, além de esfriar, obviamente, mas o cuscuz tende a ressecar um pouquinho. Então, você pode deixar esse caldo prontinho ali na panela e quando suas visitas, seus convidados estiverem chegando, você finaliza ele aí colocando a farinha, tá bom? E aí depois monta aqui na forma, que é isso que a gente vai fazer agora. Então, aqui a gente vai untar a nossa forma com azeite ou óleo. Então, a gente vai começar aqui com os ovinhos, sempre colocando a parte mais bonita, como se fosse no fundo da forma, que é o que vai aparecer, ó. Uns tomatinhos, vou colocar aqui algumas azeitonas também, então do ladinho. Aqui, se você tiver cheirinho verde, salsinha, cebolinha, também fica bonito para decorar. E a farinha que eu vou utilizar é essa daqui, ó, farinha de milho amarela. Um pouquinho. Ó. Vou colocar mais um pouquinho. Deixa um pouquinho de água quente próximo de você, caso você coloque muita farinha, tá? Precisa acertar aqui, ó. Tá quase no ponto meu aqui. Quase no ponto bom. Se passar, um pouquinho de água já resolve. Essa é a farinha de milho amarela, não é o flocão, tá? Não é fubá, é farinha de milho amarela. Tá bem pesadinho, ó, mas é esse aqui o ponto, tá vendo? Uma massa assim, ó, mais denso um pouquinho. E agora a gente vai montar ele lá na nossa forma. Prova de novo, né? Vai que ficou sem sal, bora provar. Se ficou sem sal, a gente acerta e coloca mais tiquinho de sal aqui. E agora a gente vai colocar o nosso cuscuz aqui na nossa forma. Gente, isso aqui é pesado. Olha.
Nunca mais parei de tirar cuscuz de dentro da panela. Meu Deus. Agora você vai pegar uma colher com um pouquinho de azeite e vai apertando ele aqui, ó. Vou apertando, ó. Tem que apertar direitinho pra gente poder desenformar ele bem bonito. Não ficar com buraco, não desmoronar tudo. Então, a gente vai apertar ele aqui na nossa forma. Olha o tamanho disso daqui. Ó. Próximo passo agora a gente é desenformar. Eu gosto de deixar ele dar uma descansadinha aqui na forma até ele assentar bem, tá? Mas, se você já for servir, já pode desenformar ele imediatamente. Mas se a tua forma for grande como essa minha, corre o risco dele dar uma desandada. Então, espera uns minutinhos, deixa ele aqui com o paninho, descansar aí uns 15, 20 minutinhos. Já dá pra você desenformar ele, eu tenho certeza que vai ser um sucesso. E agora a gente vai desenformar o nosso cuscuz. Espero que dê tudo certo. Eu peguei aqui um suplá, porque eu não tenho prato desse tamanho. Eita, que tá quente, peraí. Deixa eu pegar aqui. Encaixar ele bem bonitinho aqui. 1, 2, 3 e... Será? Obrigada. Vai. Quer tirar? Vem aqui, você de ladinho. Tira. Não tá quente, não. Não, vai. Devagarinho. Eu não sabia. Aí que ficou, desmontou um pouquinho, mas a gente arruma. Peraí, corta. Olha que lindo que ficou o nosso cuscuz. Caiu um pouquinho os tomatinhos aqui, ó. Mas a gente arruma eles aqui, ó, rapaz. Tá pensando aqui, ó. Pronto, caiu de novo. Se você gostou dessa receita, já se inscreve no canal, porque aqui na minha cozinha sempre tem receitas maravilhosas para você aproveitar e ainda agradar quem você ama.